Salve, salve, galerinha! Vamos a mais uma aula e hoje vamos trabalhar sobre o assunto Estados absolutistas e o mercantilismo. Mas para que haja uma compreensão desse assunto, eu necessito voltar na Idade Média, basicamente ali pelo período do século X, né? Nesse período aí, gente, as cidades europeias, elas estavam se desenvolvendo, haja vista que a produção de gêneros, né, agrícola estava sendo favorável. Com isso, né, comerciantes advindos de diversas regiões e basicamente de outros continentes, como o asiático, né, aportavam em cidades como Flandres, Veneza e Gênova também, né, que está tudo ali na rota do Mediterrâneo. Então, gente, com isso essas pessoas chegavam, né, em embarcações que demoravam dias, né, no oceano. Era um tempo muito duradouro para se chegar a um determinado local. E uma doença chamada de peste negra se proliferou nos navios, né? E essas pessoas adquiriram esta doença, que ela deixava uma mancha negra no corpo, ocasionava vômitos, febre altas e até diarreia. Isso inicialmente foi por ratos, né? Que também as pulgas que estavam nos ratos foram picando as pessoas, enfim. Isso vem em grande decorrência da sujeira, né? Vocês sabem que a sujeira traz muitas doenças. Então, e no segundo momento, ela vai atacar através de espirros, né? É uma situação viral. E as pessoas começavam a espirrar muito próximas umas das outras, naquele centro as aglomerações eram grandes, enfim. E com isso, gente, morreu, né, no continente europeu mais de 1/3 da população. Muita gente, vocês não têm noção. E hoje a gente vem vivenciando também, né, uma doença que vem assolando as sociedades mundialmente. E ela, o que é muito parecido aí, é que ela surgiu, né, na China, né, ela veio do continente asiático e foi se proliferando, né, em várias regiões do mundo todo, tá? Um foi passando para o outro através do espirro, do toque, enfim, gente. E hoje a gente vem perdendo muitas vidas por conta disso, né? E quero chamar a atenção para uma coisa. As pessoas não estão respeitando as regras, né, de usarem máscara. A gente tem visto pessoas chegando na casa de um, de outro sem máscara, fazendo festinhas, enfim. Gente, não é brincadeira, tá? Mas eu só tô comentando aí da peste negra relacionando a Covid porque foi um acontecimento. E olha que as pessoas naquele período não eram muito esclarecidas. Hoje nós somos. Então, nós temos que rever essa situação se nós quisermos que, né, as coisas melhorem para as sociedades constituídas na atualidade. Então, gente, aí a gente vai ver também, né, que essa nova classe de comerciantes, eles necessitavam progredir economicamente, mas para isso era necessário fazer uma aliança com os reis, né, para que eles unificassem a moeda e as leis, tá, do Estado europeu, que fosse uma só, né, para não dificultar, vamos dizer assim, as transações comerciais. Eles ainda tinham que pagar muitos impostos, porque ao atravessar, né, os burgos, as estradas passavam por dentro de terras de alguns senhores feudais. Então, cada vez que o comerciante passava por um feudo, ele tinha que pagar uma taxa, né, tributária. E isso dificultava muito, né, vamos dizer assim, o enriquecimento dessa classe. E hoje também a gente vê essa questão, né, de tributos cobrados. Pedágios, hoje para a gente é pedágios, quando os caminhoneiros vão passar, né, em certos estados, eles têm que pagar os pedágios para poder, né, passar com a sua carga. Enfim, gente, então eu acho que estudar história
é basicamente voltar no tempo e aprender algumas coisas, né, que ocorreram no passado e que elas voltam a acontecer no presente, só que de uma forma bem diferente, com nomes bem diferentes. Mas se nós pararmos para analisar, são basicamente parecidas, tá? A nobreza também, ela vinha apoiando os monarcas, né? Haja vista que a autoridade nesse período era basicamente da Igreja Católica, que tomava, vamos dizer, partido em algumas situações, né? E decisões desses reis, né? Eles sempre tinham que consultar a igreja. Infelizmente, a autonomia deles não era tão grande assim. Então, como essa classe burguesa precisava prosperar, e esses nobres que ficaram enfraquecidos com as guerras santas, né, que eram as cruzadas, e também a saída dos servos do campo para as cidades, tanto os monarcas quanto essa classe precisava se reerguer, né? Mas os reis, né, eles começaram a impor a sua autoridade para poder controlar toda essa situação que ocorria, né? Infelizmente, o caos estava se instaurando, porque você já imaginou uma peste que assolou a sociedade, as guerras que também ocorriam por questões, né, de avanços territoriais, a questão, né, de algumas, vamos dizer assim, até a questão com essa peste negra, a questão da agricultura, ela foi enfraquecendo, porque não tinha pessoas para trabalhar no campo, tá? Então, tudo isso vai ocasionar uma queda muito grande nesses estados europeus. Apesar de longos anos para se modernizar, né, os reis necessitavam efetivar, melhor dizendo, os estados europeus, né? E com isso, gente, somente no século XV é que vai se dar a efetivação desses estados europeus, tá? Então, o rei vai ter mais poder em suas mãos, né? Ele vai quebrar laços com a igreja, e um dos fatores, melhor dizendo, favoráveis a esse poder, né, que o rei vai adquirir novamente, é a questão do surgimento do protestantismo, né, com Martinho Lutero, né, que ele vai contestar os dogmas da Igreja Católica, com aquelas 95 teses que eu já expliquei para vocês, e uma da que ele abominava era a venda das indulgências, ou seja, né, a pessoa só conseguia a salvação eterna se doasse o seu patrimônio para a Igreja Católica. Imaginem, né, gente? Já falei disso, que Deus jamais iria pedir isso para que a igreja fizesse ou tomasse qualquer atitude, né, com relação a essas práticas abomináveis. Então, gente, para reverter todo esse quadro, né, de situações trágicas em que os estados europeus passaram, com a peste negra, as guerras santas, né, a saída das pessoas do campo para as cidades, os monarcas absolutistas tiveram que impor a sua autoridade, né, para vencer tudo isso. Então, entra aí a questão dos teóricos absolutistas, né, que eles vão auxiliar os reis, né, para explicar que a razão e a fé, elas deviam estar aliadas, porque antes o que prevalecia era a fé e não a razão, tá? Então, era necessário explicar isso. E Jacques Bossuet, né, que foi um teórico absolutista que ficou muitos anos com Luís XIV, que era o rei da França, intitulado como Rei Sol, porque ele brilhava por tudo, era ouro em todos os lugares, né? Então, ele ostentava luxo, né, e gastos também com a sua corte. Enfim, então eles precisavam tomar medidas que fossem favoráveis. Aí também vem, né, a questão
de outras práticas que iriam favorecer, como o mercantilismo. Eram práticas necessárias a essa modernização dos estados europeus, tá? E aí todos, vamos dizer assim, grande parte dele, como a Inglaterra, a França, a Holanda, Portugal, né, Espanha, os primeiros países a despontarem nessa corrida imperialista foi Portugal e Espanha, tá? E aí tem Thomas Hobbes também, que era um teórico absolutista, que ele vinha explicar, né, que o ser humano, ele é impuro, né? Ele se deixa levar por situações muito, vamos dizer assim, negativas, que vão aferir, né, a sociedade de uma forma geral. Então, ele defendia em tese que teria que ter um poder centralizador, mesmo que não fosse o rei, né, mas tinha que ter uma junta, né, que governasse com poderes fortes para conter, vamos dizer assim, o povo, né? Era necessário conter esse povo, tá? Enfim, então já vem Jacques Bossuet, que ele vai dizer, né, que o rei era um enviado de Deus na terra. Então, cada um tinha sua teoria própria, assim como cada rei, né? Cada rei governava da sua forma. Tinha uns que preferiram não se modernizar, outros já viam, né, além do seu tempo. Então, é uma questão de mentalidade mesmo, tá? E aí vai surgir essa corrida imperialista, onde Portugal e Espanha vão despontar, né? Mas antes disso, eles tinham também os seus medos. Eles acreditavam que quando eles chegassem na linha do Equador, os seus navios iriam queimar, porque era, né, muito quente, né, essa divisão aí da linha do Equador. E eles tinham esse medo, além de imaginar que a Terra era quadrada. Quando chegasse no final, eles iriam cair num buraco imenso, tá? Ainda tinha os monstros que ocupavam os mares, né, que iriam engolir as suas embarcações. Então, esse imaginário que permeava a mente desses, né, vamos dizer assim, navegadores europeus, eram muitos, né, mas era necessário se aventurar. Se não se aventurassem, eles jamais iriam descobrir, né, como conseguir riquezas para, vamos dizer, melhorar a economia dos seus reinos, né? E vocês sabem que os espanhóis, eles conseguiram muito ouro e muita prata. E o que caracterizava, né, que um país era rico era a quantidade de metais que ele acumulava, que denominou-se de metalismo, tá? Então, a Espanha era riquíssima. Por quê? Porque, olha só, ela saqueou, né, as sociedades andinas, como os incas e os astecas, tirou todo o ouro e a prata, ainda dizimou, né, muitos índios que existiam naquela sociedade. O que eles não mataram, eles fizeram de escravos para trabalhar, né, nas minas, tá? Então, vocês também viram a mita, enfim, a encomenda, que ainda vão aparecer, né, mais na frente em outros assuntos que vocês vão estudar. Enfim, eu não vou mais me deter muito nisso para não confundir a cabeça de vocês. Enfim, o que é importante saber era que era necessário, né, buscar saída para as dificuldades iminentes naquele período, né? E esses teóricos absolutistas auxiliaram muito para que os reis, os monarcas, né, se modernizassem, né, utilizando a fé e a razão, tá? E aí, galera, como já dizia, né, o teórico absolutista Thomas Hobbes, que o ser humano é egoísta e má desde sempre, nós não podemos negar,
Porque a gente vê hoje nas sociedades constituídas que tem muitas pessoas, né, que estão em cargos políticos que desenvolve atitudes, né, para prejudicar as sociedades menos favorecidas. É para isso que necessitamos de governantes que tenham pulso firmes, né, para administrar o país, tá? E vamos ter aí a questão da balança comercial favorável, gente, né? Que estes que estão em cargos públicos, né, como presidente, governadores, hoje na atualidade, eu estou falando prefeitos, eles precisam manter medidas protecionistas. O que é isso, né? Eles aumentam taxas, né, para coibir a entrada de produtos importados, né? Com isso, vai haver um crescimento na balança comercial do seu estado ou mesmo município. Então, foi assim, né, que muitos monarcas absolutistas conseguiram fazer com que os seus reinos progredissem de maneira favorável, através do mercantilismo, dessa aventura ao desconhecido para conquistar colônias e delas retirar, né, vamos dizer assim, gêneros necessários para o enriquecimento dos seus estados, né? Mas é interessante falar que nem todos esses estados europeus, né, eles tomaram partida de maneira igual, ou seja, cada um tinha o seu próprio objetivo, né? Portugal e Espanha basicamente tiveram o mesmo, que era o acúmulo de metais preciosos. Inicialmente foi a Espanha, né, com Hernán Cortés e Francisco Pizarro, né? Aí depois veio Portugal, que aqui na colônia, né, no Brasil, inicialmente eles retiraram as drogas do sertão, que foi primeiramente o pau-brasil, né, que dele se tirava uma tinta para a coloração dos tecidos. Depois vieram as drogas do sertão, salsa-parrilha, urucum, enfim, várias outras aqui, né, que não adianta aprofundar aqui, que eu já comentei sobre elas. Os holandeses investiram nos empréstimos, né, e financiamento, como aqui na colônia, financiando especificamente os engenhos de açúcar, né, que eram para montar os moinhos, tá? Isso não foi só aqui, mas também no Haiti, né, que eles tinham, vamos dizer, engenhos para a retirada do melado de açúcar. E os ingleses desenvolveram métodos como os cercamentos, né, autorizando os senhores feudais a cercar as terras que eram de acesso aos camponeses para a produção agrícola, fazendo com que desenvolvesse a criação de ovelhas para a produção da lã. Então, vocês podem ver que, basicamente, cada país, né, cada estado europeu, ele desenvolveu, né, a sua economia de uma forma diferenciada, mas cada um com o objetivo de adquirir colônias para delas retirar, vamos dizer, objetos ou, né, vamos dizer, ouro, prata, para enriquecer os seus estados, tá bom? No calor dessas atividades econômicas, né, que surgiram aí, final do século XV, início do XVI, tá, com a efetivação dos estados absolutistas europeus, vai surgir o termo capitalismo, né, que ele surgiu também nesse período aí do feudalismo, quando este entrava em declínio. Então, era necessário buscar uma rota de saída para melhorar a economia desses reinos europeus, tá? Então, hoje, né, o capitalismo ele está diretamente ligado à sociedade privada, onde os meios de produção, né, tem que ser em grande escala para gerar lucro.
E a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido. Infelizmente, hoje houve muitas interferências na aula. Eu não consegui me concentrar, muita gente passando aqui de moto e eu não tenho lugar onde eu possa estar, né, concentrada, mas eu espero que vocês tenham compreendido tudo que eu aqui comentei, tá certo? Boa semana para vocês e tudo de bom.